Olá, meu amigo, olá, minha amiga do Café com Antônio Marcos. Hoje eu estou tendo a grata satisfação de receber aqui para a gente entrevistar no Café com Antônio Marcos Mires Lisboa, candidato a vereador em Eunápolis. Mires, seja muito bem-vindo. Como eu sempre digo para os meus convidados, olhando para a lente da verdade lá, nos diga quem é Mires Lisboa. Olá, meu amigo Antônio Marcos, te agradeço por este convite, né? E quero dizer para você que eu vou contar somente a verdade. Eu gosto da verdade. É por isso que eu estou aqui, por isso que eu gosto do seu podcast, porque traz verdades e não mentiras. Vamos lá, meu amigo. Quem é Mires Lisboa? Mires, você é de Eunápolis, chegou aqui. Como nós podemos dizer que a gente define Mires Lisboa? Tem quantos irmãos? Seus pais são natural de Eunápolis, migraram para aqui. Como se deu a sua chegada aqui? Ou se você é já de Eunápolis, nasceu aqui, ou veio desde a época de Cabralha, né? Que tem muita gente que nasceu aqui na época de Porto Seguro e Cabralha. Gabiarra. Na época de Gabiarra, né? Você é de quando? Quando você chegou? Ou você já é natural de Eunápolis? Praticamente eu posso dizer que eu sou natural de Eunápolis, porque eu só tive o prazer de ter o nascimento da minha mãe, tinha parto complicado, e na época a medicina bem avançada era na cidade de Itabuna. Uhum. Meu avô, na época, nos levou para Itabuna para que ela me tesse lá. E em seguida só fui nascer em Itabuna. Em seguida voltei para Eunápolis em 1900. Mas seus pais já moravam aqui? Já sim. Não morava exatamente aqui, morava numa fazenda aqui, próximo ali no município de Gabiarra, ali naquela redondeza. E essa época, Eunápolis ainda pertencia, era antes da emancipação, claro, evidente, né? Muito antes. Antes, e pertencia a Porto, uma parte pertencia a Porto Seguro, outra a Santa Cruz Cabralha, né? Gabiarra era o distrito daqui. E nessa época, diga-se de passagem, Eunápolis ostentava o título de maior povoado do mundo. Não tinha nascido ainda, né? 1964, mas eu nasci em 1980. Até 88 era considerado o maior povoado do mundo. Era considerado, o maior povoado do mundo, né? Eu vim em 1980, né? Começamos, quando a gente saiu da zona rural e viemos morar ali no Juca Rosa, na famosa Rua do Aeroporto, que ali existia um aeroporto. Verdade. E é uma coisa que é até esquecida, né? Muita gente esquece que ali teve o aeroporto, no bairro Juca Rosa ali. E eu sempre morando ali em frente, né, desde os meus 3 anos de idade, aonde aos meus 19 anos vinha o meu primeiro casamento, né, casei, hoje eu estou no meu segundo casamento. Rapaz, fala um pouquinho da minha história. Quantos irmãos? Vamos partir por aí. Eita! Quantos irmãos? 3 irmãos. 3 irmãos, família grande, né, rapaz? 3 irmãos. Pai e mãe são daqui da região mesmo? Minha mãe é natural de Itagimirim, né? Região. O meu pai é de Teoflotone, é mineiro. Meu avô, sergipano, né, que criou meu pai, na época o Marcelino Leite, né, que deu um pouco da educação, de tudo que o nosso pai ensinou com toda firmeza, criando, eu falo assim que criar os meninos, na época, o Juca Rosa, não falando mal, na década de 80, 90, era um grande desafio para o pai. Porque lá era um bairro temido, para quem conhece a cidade de Eunápolis. Não, a época era. Era um bairro temido, muitas pessoas deixavam seus filhos nem se aproximar de lá. E meu pai criou todos os filhos, estão todos aí honestos, trabalhadores, né? Hoje eu tenho o prazer de dizer, um menino que olhava carro ali no Big Bom, Big Bom, que hoje é o Rondelli. Rondelli hoje em dia. Hoje é o Rondelli. Então eu já olhei carro ali, e às vezes quando eu conto para as pessoas isso, as pessoas falam que eu estou querendo me aparecer. Mas eu tenho pessoas que podem provar isso. Um George da Giovanni, a própria dona Giovana, um Pedro Vailan, que foi um cara assim que fantástico, Deus colocou na minha vida, a dona Marisa, a esposa dele, onde pôde me ensinar muitas coisas boas, onde eu cheguei até morar na residência deles com eles, ter um pouco de uma escola particular, porque eles me proporcionou tudo isso, e sempre me ensinando o caminho a seguir corretamente. Ingressei com o meu primeiro emprego, eu tinha 13 anos, antigo Motel Tropical, uma lenda, com a dona Arlete, com o Fifi ali, É verdade. Né, morando no Juca Rosa sempre.
Minha carteira assinada foi com 13 anos. 13 anos você teve a carteira? 13 anos. Naquela época ainda podia, né? Podia. É. Com 13 anos eu tive... Deixa eu te falar uma coisa. Você sabe que café com Antônio Marcos sem café não vai a lugar algum, né? Café com Antônio Marcos tem que ter o café da verdade. Esse café aqui é onde as coisas começam a acontecer. Vou lhe servir. Obrigado. Vou lhe servir também. Já vou lhe perguntar, enquanto você toma uma bitoquinha, toma aí para poder... Um brinde. Vamos brindar aqui a sua vinda aqui no nosso café. E dizer o seguinte, ô Mires, você não é nenhum chegante a Eunápolis. Você, pelo que está me dizendo aqui, só teve o privilégio à época de nascer num hospital, porque aqui era muito difícil a situação dos anos 80, era uma medicina rudimentar, mas é eunapolitano, conhece os problemas de Eunápolis desde os anos, né? De Eunápolis à época, ainda um povoado, como eu disse, até 88, até 87, Eunápolis ainda era o maior povoado do mundo, ostentava esse título. Quando chega o Dr. Ramos com a proposta de emancipação, que foi quem capitaneou isso como deputado estadual, trouxe a emancipação para Eunápolis. Você viveu isso, era ainda um jovem, uma criança, digamos, que nasceu nos anos 80, tinha 8, 9 anos, não vai ter muita memória afetiva desse período, mas se recorda da Eunápolis, que tinha o coletivo chamava de Catanica. Tinha a Feira do Bueiro, ainda era muito rudimentar, ruas que não tinha pavimentação, enfim, era um Eunápolis diferente de hoje. A Eunápolis que do cemitério do Pequi para lá já era o Cajueiro, eram sítios. Aqui o Dina Borges era a fazenda de Ivan Moura. Né? Aí você é uma pessoa que conhece bem de Eunápolis e você se propõe agora a participar do Legislativo Municipal, você se propõe agora como cidadão a entrar nessa cidade de Eunápolis com a sua expertise, com o conhecimento que você tem de Eunápolis. Mas o Mires Lisboa trabalha com o quê? Você vive de quê? Você tem empresa? Você trabalha para alguém? Como é que vive a sua vida financeira, como comerciante ou como trabalhador de uma área? Você tocou num ponto que eu mais gosto. Eu amo construir. É construtor. Sou construtor. Hoje, atualmente, sou proprietário da Marmi, empresa Marmi Construtora. Hoje eu, graças a Deus, é a mão dele, não é as minhas mãos, mas tem 36 pais de família que eu ajudo a levar o sustento para dentro de casa. Então você emprega 36 pais de família. Hoje, atualmente, eu estou atuando bastante em Porto Seguro, com a minha empresa. Mas a sede dela é aqui em Eunápolis. Ali no Juca Rosa. Ali no Juca Rosa, sem perder as raízes. Ali no Juca Rosa, viu? Sem perder as raízes. Muito bem. Seus pais ainda são vivos, não são? Como é que é? Sim, estão todos vivos aí? Graças a Deus. Moram no mesmo bairro ainda? Meu pai teve 2 casamentos. Por isso que a família cresceu muito. Aí que chegou os 13 irmãos, né? Ah, entendi. Então não é de uma matriz só, não. Não. Aí quando meu pai separou da minha mãe biológica, eu tinha ainda... Acho que 1 ano e 5 meses. 1 ano e 5 meses. Você era um bebê ainda. Era um bebê. Mas tem relacionamento com seu pai e tudo? Eu moro com meu pai, praticamente, todos os dias. A minha mãe, na época, grávida do meu irmão, né? Eu tenho 3 irmãos de pai e mãe. O restante é por parte de mãe e também por parte de pai. Soma essa família grande toda de 13 irmãos. Que soma toda essa família. Minha mãe, na época, depois voltou a se encontrar com meu pai, e ali veio minha irmã. Eu tenho uma irmã autista, desde quando nasceu, que é uma coisa que ninguém nunca falava sobre esses assuntos. Antigamente ninguém tratava disso. Ninguém tratava disso. E só sabe o sofrimento de uma mãe é quem tem. Eu acompanhei isso de passo a passo, porque visitava a minha avó. Na época, minha mãe saiu, foi embora para São Paulo, deixou com a minha avó, a minha irmã. E ali eu via meu pai naquele sofrimento, minha avó naquele sofrimento, porque meu pai estava construindo uma nova família. Não são todas as pessoas que aceitam. Apesar que o povo fala que madrasta não presta, eu tenho a melhor do mundo. Então quer dizer que você tem 3 irmãos, sua mãe, você é filho, no caso, do primeiro casal. Do primeiro casamento do meu pai. Você nasceu, depois gerou-se mais 13 irmãos de um lado e de outro. Mais 12, meu pai espalhou no segundo casamento. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Você vai me responder isso depois que a gente voltar do nosso intervalo. Ok. Mires Lisboa se propõe agora a entrar no Legislativo e representar o povo de Eunápolis. Daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo. Obrigado, Antônio Marcos. Muito bem, amigos, nós já estamos no nosso segundo bloco. Eu, antes um pouco de sair para o intervalo, tinha deixado uma deixa aqui para Mires,
com relação à vida dele agora na alça pública, já que ele se propõe a sair candidato a vereador, né, ser o representante do povo lá no Legislativo, que esse é o papel de um vereador. Haja visto que você já foi candidato em outros momentos, né, está vindo agora para esse momento político, e você, como nós abordamos aqui, não é nenhum chegante de Eunápolis, você nasceu praticamente aqui, porque foi a Itabuna apenas para uma questão de nascimento mesmo, depois veio logo no braço dos pais para aqui ficou, e está aqui até hoje, e eu acredito que seja o maior referente para você conhecer a história de Eunápolis, né? Claro. Então, quando a pessoa conhece os problemas do lugar, tem mais facilidade de ver a solução. Míris, o que o povo de Eunápolis pode esperar de Míris depois candidato, agora que já se sacramentou, candidato a vereador? O que esse povo pode esperar de você como um candidato, com os problemas que Eunápolis tem aí, principalmente agora, depois dessa gestão? Antônio Marcos, é uma coisa bem engraçada que eu comecei a gostar de política na época do Pé Sujo. Você lembra disso? Uhum. Final da Cides Lacerda, Querubino foi o vice, acho que na época. Eu era menino, ali eu comecei a gostar de política. Ali ainda era Cabralha. Ainda era Cabralha. E eu gostava muito, eu não parava, aquele tempo inteiro eu corria em volta daqueles comícios, de tudo. Eu era bastante... Showmício, é. Nem tanto showmício, era comício mesmo, era comício naquela época. E de lá para cá vem nascendo, isso veio brotando em mim. Eu pego, eu estou indo para a terceira eleição, na primeira eu perdi por 177 votos, na segunda eu perdi por 40 votos, né, com a pandemia, com tudo. E respondendo a sua pergunta, vereador não faz o que não quer. Vereador não tem que ficar lá só para fiscalizar o prefeito, não. Ele tem que fazer o papel dele, fiscalizar, mas ir para a rua, arregaçar as mangas da camisa e fazer pelo povo, afinal ele foi eleito para isso. Ah, mas não é o meu papel, isso eu não tenho que fazer. Poxa, então você não ama Eunápolis. Oferecer soluções até para o executivo, né? Você tem que ser um parceiro, você tem que procurar trazer mecanismo para ajudar a gestão. Exatamente. Nossas cidades... É que nós estamos com a onda aí de denuncismo, vereador o tempo todo, você denunciando, e não oferece nenhuma proposta de resolver os problemas. Zero. Para mim, isso, se Deus permitir, eu tiver um mandato, isso comigo não vai acontecer. Tem que cobrar e oferecer a possibilidade de solução. Cobrar e oferecer. Falando em oferecer, né, eu costumo dizer, como é que eu não sou vereador, né, pretendendo ser, quando chega um deputado aqui, o que eu faço? Em vez de eu negociar o voto de quem me deu uma confiança, eu pego, vou lá e falo, olha, caso eleito, eu quero emenda para minha cidade, senhor deputado. Viu? Porque o pouco que eu tenho, que Deus me dá, é o bastante. E eu vejo quantas pessoas precisam. É uma das áreas mesmo, perdoe te interromper, que precisa muito de um vereador atuante aqui, não só um, mas a Câmara atuante, é para sempre ter esse olhar pela saúde, né? A saúde ela é muito criticada, né, em todos os aspectos. E a gente vê que o papel do legislador tem que ser muito maior do que, às vezes, o próprio legislador se propõe a ele, né? A cidade precisa de mais ambulância, a cidade precisa de mais leitos, a cidade precisa de mais saúde nos postos. Aonde é que entra o papel do legislador aí? Como é que a gente, então, pode fazer como parâmetro para isso? É um vereador que tem um olhar diferente para a saúde, não aquele vereador que fica o tempo todo na casa do sujeito pegando exame para ser feito. Mas é o que facilita a ida do indivíduo, sem precisar dele, até o exame ser realizado. É o cara que facilita o hospital ou a unidade básica de saúde atender o sujeito, sem precisar do sujeito ficar subordinado a isso. Você tocou num ponto muito bom. Eu pretendo, se Deus me der assim uma oportunidade, ver se acaba com isso. O regional não está ali para fazer palanque político de ninguém. Aquele hospital está ali para atender o povo. A gente precisa criar mecanismo onde a pessoa lá no postinho de saúde, quando está fazendo o seu preventivo lá, ele já saia dali com seus exames todos marcados. Integrar, fazer um sistema, trazer algo que realmente a pessoa se sinta feliz e ser atendido.
Nossa cidade pretende e merece isso. Nós estamos com mais de 120 mil pessoas. Eu não confio muito no censo, mas Eunápolis tem mais de 120 mil pessoas. Eu concordo com você. Muito mais. E aí a gente pegar, se deparar todos os dias de ir num posto de saúde, não ter um gás, chegar num hospital grande daquele, porque nós temos verba para isso, está faltando ser gerida. O prefeito precisa de parceiro para poder gerir, para poder trabalhar esse dinheiro lá na ponta, para levar melhorias de vida para a pessoa lá na ponta. Aqueles coitados que às vezes não têm a condição de vir cobrar o que é seu de direito. Não tem acesso, não tem acesso, braço para chegar no não tem acesso. Público. E a gente pode fazer essa abertura, integrando os postos de saúde, a Secretaria de Saúde, aonde lá mesmo já marca tudo, e a pessoa já sai com seus exames pronto de lá, sabendo aonde ele vai e qual dia. Já passou da hora, chega. Isso não pode mais existir na cidade de Eunápolis. Eu visito muitas cidades quando eu viajo, tá? A cidade de Eunápolis, em Goiás, é um orgulho. Esse programa tem lá. Anápolis eu conheço, lá em Goiás, é uma cidade... Aliás, o estado de Goiás, por ter muita agricultura, é um estado que realmente tem um padrão de qualidade, né, muito elevado. Em função da economia lá gerar muito em torno disso. É verdade que tem outros lugares lá tão precários quanto aqui. Agora, a Eunápolis nossa aqui na Bahia, essa Eunápolis, eu quero me reservar muito esses últimos 4 anos, ela teve uma subtração de crescimento, ela teve uma retração de crescimento na área da infraestrutura pública, na área de educação, de saúde, de bem-estar social, que precisa uma nova modelagem, e precisa agora de um legislativo forte para que ajude ao prefeito no que for preciso e cobre dele naquilo que for necessário. Claro, claro. Como é que você se vê dentro dessas possibilidades que podem acontecer? Amigo, eu costumo dizer que eu não quero ser aquele vereador que vai para lá para criar atrito com o prefeito. Eu quero ser o vereador que eu vou pegar no braço dele, vamos juntos, nós dois, resolver aquele problema ali. Mas também eu quero dizer que eu quero meus nobres colegas também pegar no braço deles e falar, essa obra não é só minha. O dinheiro não vem do meu bolso. Então também vocês têm que estar juntos. Tem que acabar com essa desunião. Eu pretendo integrar a casa. Eu vou com esse trabalho para lá, para que a casa, lá na ponta, ele vai trabalhar também. Afinal, ele está ganhando para isso, e muito bem. Então, no caso, você tem uma proposta de convergência. Ou seja, vamos sentar aqui e vamos nos preocupar com Eunápolis. Claro. Vamos deixar nossas diferenças partidárias de lado. Claro. Vamos deixar nossas diferenças e animosidades, que talvez pode ter até acontecido em processo de campanha, de lado. E vamos agora nos debruçar sobre Eunápolis. Até porque, quando você chegar vereador, ou outro que chegar vereador, vai ter que se pensar na Eunápolis de 4 anos atrás, que passou talvez pelo seu pior momento político-administrativo da história. Existe-se isso. Se a gente pegar, rapidinho, não cortando aqui, me dá mais uma vez, eu quero muito que os vereadores próximos entendam quantos deputados federais e estaduais foram votados aqui. E a gente precisa ir até eles, cobrar a eles o que é de direito para a nossa cidade. O nosso povo não pode ser enganado também. É preciso que cada vereador procure uma linha, um caminho, porque nesse caminho vai vir algo para a nossa cidade. Imagine que eu, sem ser vereador, né, não vendi a minha dignidade ao voto a um deputado, eu solicitei dele que ele trouxesse emenda caso seja eleito. Entendi. Eu não pedi ele dinheiro. Então, eu quero tentar implantar isso aos meus novos colegas, que se Mires trouxe 2 ambulâncias durante um mandato de 4 anos, que foi o do Robério na época, por que 17? Imagine. Na época que o Robério foi prefeito, você conseguiu 2 ambulâncias? 2 ambulâncias, eu trouxe uma até para os deficientes, não pode falar deficiente, né? Os especiais. Com emendas dos deputados. Com emenda dos deputados. E então, o prefeito aceitou numa boa? O prefeito aceitou numa boa, né? Nós entregou, uma foi lá na praça, do DFD, uma van, né? Que inclusive eu tenho que achar onde está esse carro, que eu não sei o que a gestão fez, eu quero esse carro de volta aqui, eu quero, aí, né? Eu quero. A dos cadeirantes, após eu fazer uma denúncia na rádio, ela apareceu, né, para as pessoas especiais. Deixa eu ir aqui ao nosso intervalo. Eu sei que você tem muita coisa para falar aí na sua atuação em vida pública sem ter cargo na mão, sem ter mandato na mão. Claro. Logo depois do nosso intervalo.
Muito bem, nós chegamos agora ao nosso terceiro e último bloco do Café com Antônio Marcos. Eu estou tendo aqui a satisfação de sentar à mesa e tomar aquele café que só aqui no Café com Antônio Marcos tem, o Míris Lisboa. O Míris estava conversando comigo, contando a respeito da sua história, da sua família, do seu nascimento, de como a vida de Eunápolis se confunde com a sua própria história dentro dessa cidade. Míris, que é da década do início de 80, né, sabe muito bem contar a história de Eunápolis de idos anos. E ele já tem uma participação na vida pública de Eunápolis, até mesmo sem ter mandato na mão. Né? Por consequência, já 2 ambulâncias para atender a população já teve aqui, sendo entregues por você. Você está me falando sobre isso. E creio eu que uma contribuição muito maior você pode dar, e como candidato a vereador, né, com o seu número colocado para a população, com o seu nome colocado para apreciação da população. E eu lhe pergunto, Míris, vereador, a expectativa que o povo tem quando vai falar Míris Lisboa, o que você pode falar para esse povo sobre educação, saúde, infraestrutura, bem-estar social? Como será a sua atuação para cobrar isso de um executivo que possa realizar para as pessoas? Meu amigo Antônio Marcos, mais uma vez aqui nesse terceiro bloco, o que eu quero falar para você é que um vereador ele não faz porque ele não quer. E eu vou provar isso, voltarei aqui e vou provar para você que um vereador não faz porque ele não quer. Acho que passou da hora da gente ter um legislativo que fica lá só procurando confusão com o executivo e não traz nada de dignidade para as pessoas que estão lá na ponta, que deu o seu voto de confiança. E é por isso que eu lhe digo, eu sendo eleito, com a fé que eu tenho em Deus, vou ser eleito, e tu verás que em janeiro eu já estou com a mão na massa em prol do povo que mais necessita. Eu sei que nós temos um grande desafio da agora para frente, um grande desafio, que nós temos uma cidade destruída, uma cidade que está toda acabada, que não tem educação, que a saúde não funciona, os colégios estão uma tristeza, vai ser muito difícil isso. Mas se nós, os 17 colegas, arregaçar as mangas, deixar o seu ego de lado, chamar o prefeito e ir para cima, nós conseguimos consertar e colocar essa cidade nos trilhos. E eu tenho como propósito isso. E eu digo para os meus deputados, vou bater no seu gabinete, eu vou ser seu carrapato, porque eu preciso de emenda para a minha cidade. Eu preciso ver o sorriso das pessoas voltar a ser contagiante, porque é triste hoje você sair para a rua. A gente tem vários gargalos aqui em Eunápolis, e que precisa realmente de que esse novo mandato que vai surgir para muita gente aí, tanto o novo mandato para o Executivo, quanto o novo mandato para o Legislativo, que cada um dos vereadores vista a roupa do compromisso de Eunápolis, vista a bandeira de Eunápolis. Nós temos problemas de infraestrutura urbana com relação às ruas da cidade, entendeu? Nós temos problemas seríssimos na atenção básica, na saúde básica para atender a população, postos que funcionam precariamente, atendimento que é feito ao léu, como dizia minha avó, um tratamento que as pessoas não veem dignidade nem respeito ser dada para elas. Outro grande problema que nós temos em Eunápolis é as pessoas não entenderem o espírito da municipalidade. O vereador está ali, não é para poder servir de favor, de um instrumento para atender os interesses diversos, aleatórios ao mandato, não. O vereador está ali para poder buscar que a rua que você mora possa ter uma pavimentação de qualidade e quando chova sua casa não seja alagada. Verdade. O vereador está ali para que você não precise de um terceiro para poder pegar seu exame, fazer seu exame e lhe atender com dignidade. Verdade. O vereador cobra e o Poder Executivo, que está ali na base de tudo, porque também a caneta é uno, quem tem a caneta é o prefeito, e aí você fala nesse espírito aí, né, Míris? Espírito de cobrança, mas também espírito de mostrar a solução, a saída. Né? Por exemplo, a sua ideia é propor projetos que atendam as pessoas e cobre aquilo que realmente está necessitando para a sociedade, correto? Corretíssimo. Mais uma vez, a gente voltando, quando você fala de a gente fazer essa integração, é claro que os 17 estão unidos e deixando o seu ego, porque eu vou lhe falar, eu não vou para lá com papinho, tá? Eu vou para lá para dizer a verdade e acabou, parceiro. Se você não estiver vestindo a camisa de Eunápolis lá, você vereador, você me desculpa, não quero que você leve pro pessoal, mas o seu voto no final da rua tem que saber, você entendeu?
Então você vista a sua camisa, vá lá, arregaça suas mangas e vamos trabalhar, porque o Eunápolis precisa. Eu preciso ver o Eunápolis que eu já construí muita casa aqui e hoje eu não vejo todos os construtores desmotivados em construir Eunápolis, tudo correndo para Porto Seguro, para outras cidades, porque não vê mais o brilho de ninguém, perdeu aquela vontade das pessoas investir numa cidade com potencial, com 30 milhões de arrecadações, e o dinheiro sendo mal empregado, aonde eu não sei. Eu tinha vontade de saber, só virando vereador, eu vou saber, para me descobrir para onde é que esse dinheiro está indo. E os nobres colegas também, ei, você apoiou João? Vai atrás de João, que João precisa responder o voto, que aí nós vamos saber se ele se vendeu, se ele se vendeu, como é que foi o ato dele, se ele pensou quando sentou numa mesa com o deputado, em falar, deputado, o meu povo precisa de uma ajuda. Sei que a Bahia é muito grande, né? A cidade de Eunápolis é muito grande também, mas se cada deputado colocar um pouquinho aqui, imagine a explosão que nossa cidade vai ser. Então, eu acho que é hora da mudança. É hora da mudança. Nós tivemos uma Câmara complicada. Vamos falar a verdade. Deixa eu te falar uma coisa, Mires. A gente tem grandes desafios em Eunápolis e um deles é essa integração que você fala ali de interesses. Né? A gente tem pessoas tem que acabar, velho. Parece que tem pessoas que entram para o legislativo, principalmente o legislativo, que o poder executivo é o prefeito e o vice. Para o legislativo, que parece que é tentando atrapalhar quem quer fazer alguma coisa. Como é que se vai lidar com esses bodes que às vezes aparecem no meio das ovelhas? Amigo, é muito simples, né? Tem que separar o joio do trigo, viu? Não vou lá para criar confusão, não vou lá para criar inimizade com ninguém. Eu sempre vou pedir ao nobre colega com muito respeito. Se ele não estiver vestindo a camisa de Eunápolis, ele ceda para o suplente dele. Pelo amor de Deus, eu não vou lá para criar confusão, mas eu vou lá para ser verdadeiro. Sabe que o desafio é grande, né? Os interesses são diversos. Eu gosto de desafio. Minha vida foi sempre de desafio. Eu vim de família muito humilde e hoje eu virar um patrão com 36 funcionários. Não é brincadeira, onde seu salário é em dia, tudo é correto. Então, minha vida é de desafios. Eu não tenho medo de encarar desafios, viu? E vou te falar, com a nova gestão, o desafio meu, para mim, vai ser mais um, porque eu vou lutar pela minha cidade. Agora vamos falar agora do candidato mesmo. Que número e que partido você hoje... Você é filiado com qual partido e qual é o número que o eleitorado de Eunápolis já pode ficar sabendo agora para poder falar assim, não, eu vi a proposta de Mires, vi o que ele falou aí, gostei, vou confiar nesse sujeito e vou depositar meu voto. Gostei da palavra sujeito. Meu amigo, bom sentido, lógico. Eu sou presidente do PMN, né? Desde 2012 que eu estou ali. É o Mobiliza. Né? Que é o Mobiliza. Hoje mudou atualmente. E nós temos uma história. Tem uma história de sempre fazer bastante vereador aqui. Vamos ver se a gente faz uns 2. Mas eu vou mandar um abraço para todos os meus colegas do meu partido. Eu não penso só em mim, viu? Não dá para falar o nome de todos aqui. Né? Vai um abraço para todos os meus colegas, para todo mundo. E quero falar para você que meu número é muito fácil. Diga aí. 33789. 33789. 33789. Esse é o número da mudança. Mobiliza. Se vocês querem mudança, vocês buscam, pense direitinho, vê quem já fez, quem tem trabalho feito, prestado aqui nessa cidade. Eu tenho. Só se esconder a ambulância de mim, senão eu vou lá e ponho. Mas tem foto e vídeo para provar. E eu tenho documentos que foi eu quem trouxe para cá. Seu prefeito é quem nessa corrida eleitoral? Meu prefeito é Robério. Robério Oliveira. Robério Oliveira, 55. É o cara que mudou a cara de Eunápolis, só não vê quem não quer. Viu? Eu, no passado, eu poderia ter estar com o mandato na mão. Mas eu tenho uma visão muito à frente. Eu consigo, Deus me propõe isso de eu ver um pouco lá na frente. E eu sabia que essa gestão seria desastrosa. Um fracasso, né? Um fracasso. Os personagens envolvidos já mostravam que o filme era de terror. Era só olhar um passado, velho. Se você vê um passado e você não viu aquela pessoa, mudou, não se passou por cima dos erros que fez e construiu uma nova história, é porque ele quer continuar no erro, ela quer continuar no erro. Então eu sempre fui contra. Comigo não tem acordo com gente que faz coisa errada. Entendi. Viu? Entendi.
Eu escolhi Robério como a maioria, eu sempre tenho um propósito no meu partido, eu não tenho um partido de xerife. Eu coloco a maioria junto e todos votam. O que a maioria votar, ali eu aceito. Entendi. E foi unânime para Robério Oliveira. Muito bem. Olha, eu estou com o Míris Lisboa e só para a gente dar uma recapitulada no que nós conversamos aqui. Começamos a falar sobre ele, a vida dele, a história dele, a passagem dele na infância, a família, o local de nascimento, o Juca Rosa, que ele se reporta com muito carinho, viu, Juca Rosa? Juquinha de açúcar. E Juquinha. O apelido carinhoso de Juca Rosa é Juquinha de açúcar. Então, o que é que acontece? Míris Lisboa se reporta muito bem às suas origens. Isso é muito interessante quando você volta às suas origens sem ter vergonha. Chegou aonde chegou, mas não deixa de ter a raiz plantada lá atrás. Ah, meus pais estão lá. E dizer que é importante que as pessoas avaliem isso. Né? E propostas e projetos, eu costumo dizer que surge com um mandato, com a realidade do que vê. Quem tem que dar resposta de alguma coisa aí é quem tem mandato na mão. Uns viveram na garupa da mula manca da prefeitura, por esse tempo todo, desse atual governo que está aí, simplesmente para empregar seus amigos e parentes e nunca fizeram nada por você. Talvez seja a hora agora do amigo que vocês conhecem aí no Juca Rosa, receber de vocês a confiança para poder, dentro desses 4 anos que estão por vir, mostrar para a sociedade napolitana que Míris Lisboa pode fazer a diferença no Legislativo napolitano. Não estou pedindo voto para ninguém. Ele tem os cabos eleitorais dele para pedir, eu sou jornalista. Eu estou apenas trazendo aqui em voga esse retrato de um rapaz que foi menino aqui dentro, rapaz, se tornou homem, pai de família, e está aqui agora se propondo a ser um representante da sua casa, da sua família, para poder defender os interesses do povo napolitano. Agora eu queria que você olhasse ali para aquela lente, saudasse, desse as suas saudações finais, suas considerações finais para quem está nos assistindo e desse seu recado e pedisse seu voto aí agora, de verdade. Eu quero agradecer, em primeiro lugar, a Deus por me dar essa oportunidade. A gente fala que nós temos 120 mil pessoas e eu estou tendo essa oportunidade de estar aqui tomando um café contigo e falando um pouco da minha cidade. Em segundo, eu quero agradecer ao meu papai, meu herói, tá ali no Juca Rosa, onde luta, faz campanha por mim, aquele velho babão apaixonado, eu também muito por ele. Quero falar um pouco também da minha família, da minha esposa, uma mulher guerreira, não é assim de ir pra rua, mas tá ali sempre apoiando, lutando, incentivando. Meus filhos, que tá nessa luta junto comigo, meus irmãos, que não vê a hora, né, dessa vitória chegar. E eu quero agradecer também a um cara muito especial comigo, viu? O Robério é um cara muito especial comigo. Eu gosto muito do Robério como pessoa. Muita gente fala o que quiser, fala o que falar da vida dele. Mas eu quero falar para você que ele é um cara de um coração gigante. Você precisa estar mais próximo para você entender e conhecer. Quando a pessoa fala um coração gigante, um cara que não guarda mágoa, um cara que não persegue, isso que eu acho lindo. Hoje eu vejo aí uma gestão perseguindo todo mundo porque quis apoiar A ou B. Persegue até quem foi aliado. Meu Deus, gente, para que isso? Que ponto chegamos? Ó, Robério, tiro o meu chapéu, viu? Por você não ser um cara perseguidor. Eu tiro o meu chapéu para você. Como político, viu? Como pai de família. Você também que veio de baixo, assim como eu, sei de onde eu vim. Eu falo pro meu pai, pros meus irmãos, que eu tô começando a decolar agora. Você entendeu? Tô começando a desfrutar do fruto do meu trabalho agora. Né? É assim, eu olhar tudo que eu já passei, pegar frete, carrinho de mão, armazém de Cival. Eu ia na colônia a pé, pegar manga. Lá tinha muita manga, lembra? No alto da colônia. Eu ia lá buscar manga para vender ali no armazém de Cival, para me fazer meu dinheirinho, para ajudar meus pais em casa. Você foi longe agora, viu? No armazém de Cival. Armazém de Cival, para muita gente que não sabe, que tá me assistindo aí, hoje é onde é a Indiana, ali na Avenida Santo Dumont. Exatamente. Meu pai foi um dos fundadores daquela feira do Juca Rosa. Nós tínhamos uma barraca de feira, nós acordávamos às 4 da manhã. Feirante é assim mesmo, 4 da manhã, e tinha que pedalar uma Monarch, chamada Cargueira, e vinha com um saco de farinha ou de arroz, e às vezes ainda tinha que pongar meu irmão na garupa e eu ali pedalando pequenininho, com 9 anos, 10 anos,
para chegar a tempo, porque quem chegava mais cedo é que vendia mais depressa, não era assim? O lugar não era marcado, você tinha que pegar o melhor lugar. O melhor lugar. Era desse jeito. Hoje todo mundo tem o seu lugar. Tem seu lugarzinho, antigamente não, era disputado no palito. Então o que eu tenho a dizer para a comunidade de Eunápolis, que eu não vou ser vereador só da minha comunidade, que eu gosto tanto do Juca Rosa, apesar de eu não morar lá, mas está lá todos os meus irmãos, meus pais, mas eu quero falar para a comunidade, sim, todo o Eunápolis, que Míris vai fazer. Tá? Vocês podem gravar meu número aí, 33789. Grave no coração e vocês verão que vocês nunca vão apontar um dedo para mim e eu vou ensinar meus colegas como trabalha pelo povo. Viu? Interesse lá comigo vai ter que acabar, porque eu vou com essa proposta para lá para dentro. Mas para isso eu preciso de vocês. Conto com vocês, Eunápolis. O prefeito é Roberto, viu? 55. Muito bem. Meu amigo e minha amiga, muito obrigado por vocês terem ficado conosco aqui no Café com Antônio Marcos. Até o nosso próximo encontro. E um beijo no seu coração. Até lá. Obrigado.